Boa noite. Depois aqui da nossa vigília aqui da noite, um pouquinho, vou tentar falar rapidamente sobre uma visão, né? Não é minha, do Padre Oliveira, né? Não conheço pessoalmente, mas acredito que as visões que ele tem, essas visitações de Deus, para mim parecem verdadeiras, por isso que eu vou comentar, né? Já tinha feito um vídeo, ele não passou na censura. Estou tentando refazer esse vídeo, tentando trocar um pouco as palavras para ver se passa e ver o que acontece, né? Bom, rapidamente falando, o Padre Oliveira, ele teve uma visão. Essa visão, ele estaria num local que parecia em cima de um palanque, um altar, isso não ficou claro. E ele vê muitas mulheres, todas com um filho no colo, todos esses filhos cobertos, e são nenéns de colo, né? E ele também descreve que são mulheres de diversas localidades e renda diferente, ou seja, ricas e pobres, de diversas culturas. Isso é o que veio na visão. E ele repara que as mulheres estão chorando. Então, ele chega perto de uma delas e pergunta por que choras, né? Aí a mulher vai, descobre, né, o filho que está no seu colo e ele nota que essa criança é deformada. Com a tristeza da mãe com a deformação do seu filho. Por isso que ela chora. E aí ele pensa, né? Ou ele fala, será que isso são... Essa palavra não pode falar. São aquelas crianças que são retiradas do ventre da mãe, né? E perdem suas vidas. Tem que falar de forma que passe. Aí o anjo chega para o padre e fala, não, você não está vendo que as crianças estão vivas? Para aqui, né, a visão. Não, a visão continua, mas eu quero parar aqui. Então você vê que às vezes a gente tenta interpretar Deus segundo o nosso conhecimento, o que a gente acha, e Deus dá-lhe né? Chama ele a atenção. Não, você não está vendo que as crianças estão vivas? Por que você vem falar com isso? Isso é um crime que você falou, realmente, mas não é isto, né? Então, a gente deve tomar cuidado quando Deus fala, de parar para escutar, ver, não interpretar, primeiro observar. E uma observação nos detalhes. Veja que eu estou tentando botar os detalhes. Várias mulheres, muitas mulheres, várias classes, vários locais, né? Ou seja, é uma coisa pulverizada, não é uma coisa localizada e nem segundo faixas de grana, né? E essas crianças têm defeitos. E, logicamente, são todas de colo, ou seja, são defeitos, nasceram desta forma, por problemas
gestacionais. Ponto. Né? Detalhe. Quando Deus te dá uma visão, você tem que olhar o detalhe para tentar entender. Não? Isso é como são de cólicos, quer dizer, que nasceram há pouco tempo. Então, Deus deu uma visão de alguma coisa que vai acontecer ou está acontecendo, né? Que vai gerar crianças com problemas de defeito de nascença. Bom, isso é um ponto, né? Pela descrição assim, né? Na minha cabeça vem 3 possibilidades diferentes, né? Primeira, que eu até vi alguém falando nas lives, que seria algo como se fosse, vai ter um conflito e vai ter problemas atômicos e aí vai gerar uma deformação, né? Mas note que as mães não têm problemas estéticos, ou seja, não têm deformações. Então, por isto, eu já diria que não é em função desses conflitos, esses problemas de energia, ponto nuclear, gerando esse tipo de problema. Não é, né? Já descarto isso. Então, na minha mente, eu já penso em 2 outras coisas, né? As 3, né? Todo mundo, todas as mães presentes aí vão falar que eu estou mentindo, né? Ou pais que foram participantes reais na vida dos seus filhos, né? Na gestação. Na gestação você sabe que a mulher não pode, né, tomar muitos medicamentos e não pode também certos tipos de alimento, porque tanto o alimento quanto o medicamento pode gerar problemas nos filhos, no desenvolvimento das crianças no útero ou até a perda da vida dessas crianças, né? Mas as crianças estavam vivas, então, né, tem essas 2 opções. Na primeira opção, de alguma coisa que elas tenham vindo a ingerir, que gere isto, e como eram mulheres de várias condições sociais, de várias culturas, tal, uma coisa bem espalhada, é uma coisa muito difícil de ser algo ingerido, porque você manipular alimentos em massa, assim, que vai gerar problemas, é difícil, é muito difícil. Então gerou a terceira possibilidade, algum tipo de medicamento via oral ou, né, que você toma, que gerou isto. Então, para mim, é a condição que está gerando esse problema. Então, deve ser de algum tipo de medicamento, né? Eu não vou falar mais do que isso. Eu acho que as pessoas têm que daí fazer seu, né? Como diria Jesus, quem tem ouvidos que ouça, né? E uma coisa tem que ser, né, alguma coisa que foi dada em massa para muita gente, para gerar esse tipo de coisa. Não sou eu que estou falando, eu estou apenas interpretando uma visão profética. Tem gente, que absurdo. Não sei, tem que ser absurdo, tem que ser absurdo. Se Deus está avisando, é uma coisa que está acontecendo ou que vai acontecer. Então, para isso, Deus está mostrando com antecedência. Ok? Geralmente ele fala com uma certa antecedência. Às vezes é em cima da hora mesmo. E depois aparecia uma mulher que mostrava o seu filho, mas que não tinha nenhum problema de formação. Então, ele perguntou, então por que você chora?
Aí a mulher falava, o problema está dentro dele. Ou seja, a deformação não é só externa, ela também é interna. Mas ele estava vivo, ele estava funcionando normalmente, aparentemente, né? E quando fala interno, para mim é um problema ou de formação de órgãos internos errados, pode ser, ou pode ser uma coisa muito mais problemática, como no DNA daquelas crianças. Deus não deu muita informação, ele só falou que era um problema interno. São, né, as duas problemáticas que me vêm. Pode ter mais? Pode, mas só me vêm essas duas. Então Deus está alertando, né, que esse problema pode vir e pode estar na deformação interna ou externa, ou ambas, que é mais problemático. E depois, no final, ele mostrava Nossa Senhora chorando, né? Pô, primeiro que Nossa Senhora é mãe, né? Ah, mãe de Jesus mas é mãe nossa. E ela sofre com a gente. E esse lado de Nossa Senhora sofrendo conosco, né? Mãe de Jesus, que é Emanuel, que é Deus conosco, é uma forma do Pai, Deus Pai, mostrar que isto fará o coração de Deus Pai chorar. E quando a gente faz o coração de Deus Pai chorar, geralmente dá muito errado, né? Nossa Senhora já falou isso, né? Quando tem coisas que, quando mexeu com crianças, mexeu com, ou vivas, digamos, no ventre da mãe, ou já nascidas, fazendo atrocidades, isso vai gerando a justiça divina que uma hora vem com força. Mas Deus queria, nesse momento, mostrar que ele estava junto. Ou seja, não é uma coisa feita por Deus. Não é um castigo feito por Deus. É uma coisa gerada pelos homens. É um pecado dos homens, né? Isso vai gerar uma consequência grande, né? Porque vai fazer o coração de Deus chorar, né? Vamos ver se o vídeo agora passa. Eu acho que eu falei bem genericamente. Mas é só, estou querendo mostrar, no fundo, um discernimento. Você viu que eu fui um pouco passo a passo para tentar entender, e o detalhe vai mostrar, né, o caminho a seguir. E o horário que isso tudo acontece, que é 4:04, pode ser que essas situações comecem a serem abertas a partir de 4/4. Ou seja, elas já estão se desenvolvendo erradamente. E só vai ser mostrado como veio na visão do padre na madrugada, né? No sonho. E ele olha para o relógio e vê são 4:04. Isso tem um simbolismo, tem um porquê, eu acho, né? Que é uma data, 4/4. Então, façamos os nossos discernimentos, cada um, e cada um se precavenha em oração e pedindo ajuda do Senhor para passar por isso aí. Amém? Paz e bem.